Hoje eu quero compartilhar com você que está aqui comigo, conversar um pouco sobre um dos salmos mais diretos e profundos da Bíblia, o Salmo 1. Nele a gente encontra um verdadeiro mapa de como viver uma vida que Deus abençoa. Então pega a sua Bíblia, eu gosto muito da versão NVI, e bora caminhar comigo, versículo por versículo, entendendo o que Deus quer nos ensinar. Prepare-se, prepare uma caneta e anote aí na sua agenda, no seu tablet, aonde for. E no Salmo 1:1, tá? Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que quer dizer feliz? Bem-aventurado, abençoado, completo em todas as áreas da sua vida. E eu quero que você note os 3 movimentos progressivos que nós temos neste versículo. Primeiro, seguir conselho, ou seja, andar junto, ouvir ideias tortas. Exemplo, não seguir conselhos. Para que casar? O melhor é ser solteiro ou solteira, aproveitar a vida. Ter filhos? Para quê? Melhor é ter cachorro, dá menos trabalho. Na realidade, agora já tem até o cachorro robô, que dá menos trabalho ainda. Cansou dele? É só desligar. É isso que nós ouvimos quando andamos com pessoas que não têm os mesmos princípios que nós. O segundo, imitar conduta. Parar e começar a agir igual. Por exemplo, desvalorizar a mulher, desrespeitar os mais velhos e por aí vai. Terceiro, assentar-se, se estabelecer, se identificar. Ou seja, começar a usar o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabelo, frequentar os mesmos lugares. Existe uma citação que diz assim: diga com quem andas e te direi quem és. Queridos, isso é muito importante. Quantas pessoas que eu conheci que tinham boas condutas quando andavam com pessoas de princípios e valores semelhantes, que ao se envolverem com outras pessoas com condutas totalmente contrárias à sua, até o palavrão que não falavam passaram a falar. Mudaram totalmente, pareciam ou parecem outras pessoas. E em Efésios 5:11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A palavra é clara: não ter comunhão com aqueles que não fazem parte do reino de Deus, mas levar a eles a palavra de Deus, pois só ela pode tirá-los das trevas que se encontram onde eu já me encontrei. Queridos, eu era cega e não sabia. Eu não tinha noção. Eu não conhecia Jesus como Jó não conhecia. E Jó só conhecia de ouvir falar. Eu também. Até que eu conheci a palavra e dia a dia, até hoje, e já faz 40 anos, ela vem me limpando, vem me transformando e continuará a fazê-lo até o meu encontro com o Senhor. Todos os dias pela manhã, ela me lava. E no Salmo 1:2, diz o seguinte: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Satisfação é prazer, é alegria, não é peso. Meditar é ruminar a palavra, é repetir, é pensar com profundidade. Meditar é uma disciplina esquecida hoje, mas essencial para a saúde espiritual. Sabe, lá em Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe, eu sempre fiquei pensando nessa passagem. Essa é uma passagem que me marca muito. Josué 1, tá? O 6, o 7, o 8, o 9, fala muito ao meu coração. E eu sempre fico pensando e meditando na palavra. E como que ela vai me transformando? Hoje eu já mudei tanto e preciso mudar muito ainda. Há tantas coisas na nossa vida, na parte que nós não conhecemos, no nosso interior, que nós precisamos da palavra para que possamos olhar para ela e enxergar quem realmente nós somos. Teve uma vez que uma pessoa colocou para mim como eu era e eu não acreditei.
eu chorei tanto, porque eu falei, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim, sabe? Essa pessoa disse pra mim que eu era uma pessoa que eu mudava muito, que de manhã eu era de uma forma, que à tarde eu era de outra, que eu era agressiva, eu tinha o formato do meu rosto, trazia medo para as pessoas. E eu jamais imaginei que eu fosse assim e que eu era muito autoritária. Eu não imaginava isso. E quando eu fui deparar com a minha família, quando eu fui conversar com meu esposo, com os meus filhos, eu deparei que realmente eu era autoritária, eu era inflexível, eu era a dona da verdade. Nossa, foi muito desafiador para mim. Mas a partir do momento do conhecimento, a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu comecei a meditar na palavra, conhecer a palavra, descobrir mais a palavra, eu deixei que o Senhor fosse me lavando, me limpando. E o mais importante, não é você dizer que você mudou, mas é as pessoas que estão ao seu redor começar a olhar para você e falar assim, você mudou. Você não é mais aquela pessoa. É claro que eu não mudei 100%, mas eu acredito que eu tenha mudado pelo menos uns 60% a 70%, eu acredito que sim. E eu ainda estou me esforçando para que eu possa ser cada vez mais semelhante ao Senhor. Como pastora, nós erramos. Muitas vezes as pessoas olham para nós e pensam que somos perfeitos. Eu lembro que eu olhava para um médico e pensava assim que ele era uma pessoa totalmente diferente de mim. Não pensava que ele fosse igual. Engraçado, né? E eu me casei com um médico e percebi que ele é igual a mim, que ele enfrenta os mesmos desafios que eu, que ele brinca, que ele ri, que ele chora, como eu. Uma vez ele estava andando de skate junto com meu filho e eu fiquei observando e pensando o que as pessoas iriam dizer vendo um médico andando de skate na rua com o seu filho. É assim, todos nós somos iguais e temos os mesmos desafios. O mais importante é querer e buscar cada vez mais no Senhor a nossa transformação. Porque só através do Espírito Santo é que podemos ser pessoas melhores. E este salmo nos orienta nisso. Esse salmo nos mostra como podemos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então vamos continuar. Em 2 Timóteo 3, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que lindo! A palavra de Deus é para nos corrigir, é para nos ensinar, é para nos colocar no caminho novamente. É para fazer com que aquilo que estávamos fazendo de errado, através da palavra, a gente possa enxergar a verdade. Hoje eu encontrei com uma moça e que ela disse que ela deparou com a palavra e pôde ver que ela estava totalmente errada por cuidar em excesso do seu corpo físico. Por valorizar demais a beleza, por valorizar demais o corpo. E a palavra mostrou isso para ela. Continuando no Salmo, no versículo 3, diz que assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Árvore plantada, ou seja, uma árvore posicionada estrategicamente para nutrir-se, dá fruto no tempo certo. Deus tem tempos determinados. Ele tem tempo para tudo. Deus tem tempo para cada propósito na sua vida e na minha vida. Pense nisso. Temos tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de planejar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de dançar, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo tem o seu tempo. Por isso, acalma-se. Confie no Senhor. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, confie. Ele é o Senhor. As folhas não murcham, permanece firme, mesmo em crise.
em João 15, diz o seguinte, essa passagem eu amo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer, não podem fazer coisa alguma. E lá em 1 Coríntios 3,6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus em quem faz crescer. A nossa fé, queridos, é firmada na palavra do Senhor. Lute contra a dúvida, contra a incredulidade. E a palavra diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Confie nele, descanse nele. Saiba que ele está cuidando de você. Enquanto você dorme, ele está olhando por você. E no Salmo 1,4 diz assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Palha. A palha ela é sem peso, sem direção, ela é descartável. Em Efésios 4,14 diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Como muitos, aqueles que não conhecem a palavra, portanto não conhecem a Deus, eles são jogados de um lado para o outro. Uma hora eles pedem aos santos, outra ao Buda, outra a Maomé, e até fazem coisas absurdas, inacreditáveis, por não conhecer o poder de Jesus. E no Salmo 1,5 diz o seguinte, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos judeus, dos justos. O destino dos que desprezam a palavra é certo. A palavra, queridos, é clara. Lá em Mateus 13 diz assim, lá em Mateus 13 tem a parábola do joio e do trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O Senhor está falando aqui daqueles que conhecem o Senhor e daqueles que não o conhecem. Deus vai fazer separação. E no Salmo 6, no 1,6, versículo 6 diz, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios ele leva à destruição. Deus conhece, cuida, dirige e guarda quem anda com ele. Busque o Senhor enquanto há tempo. No Salmo 139 diz o seguinte, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quanto me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos pelo Senhor, pois só o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Somente Ele sabe todas as coisas e só Ele tem poder para solucionar qualquer desafio. Só Ele. Em Josué 24,15 diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Que hoje você pare para refletir e buscar de todo o seu coração e entendimento ao Senhor. Que você possa olhar para Ele. Vale a pena. Vale a pena. Lembre, Ele vai fazer separação. As pessoas dizem que todos quando morrem vão para o céu, mas a Bíblia fala diferente. O Senhor Jesus diz que Ele vai fazer separação entre o joio e o trigo, entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Hoje nós percebemos um caminho bem diferente. Aquelas pessoas que estão seguindo o Senhor e aquelas pessoas que estão nem aí, que fazem aquilo que pensam que está certo. A palavra de Deus, a Bíblia, eu gosto sempre de frisar, ela não contém a palavra, ela é a palavra dele. Se você quer conhecer a Deus, você tem que caminhar, você tem que ler, você tem que meditar na palavra, sabe? Você, quando começou a namorar, ou quando você quer conhecer um amigo ou uma amiga, a primeira coisa que você faz é se relacionar, é andar com ele, é conhecer, saber os seus pensamentos, os seus projetos. Não tem como a gente conhecer uma pessoa sem caminhar com ela, não tem como. E assim é Deus, é Jesus Cristo. Você só vai conhecê-lo através da sua palavra, buscando a sua palavra, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e praticando a sua palavra. Esse salmo, ele é um convite a escolher de que lado nós vamos estar. Se ser árvore plantada ou palha ao vento.
A diferença, querido, está no conselho que ouvimos, no prazer que cultivamos e no fruto que produzimos. E a pergunta que fica é: o que você vai escolher? Você que está me ouvindo, com quem você tem andado? Onde você tem plantado as suas raízes? Pense sobre isso. Olhe, sabe, procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, é vivida. Procure pastores que podem te aconselhar, que podem te acompanhar. É muito bom estarmos na internet, não sou contra, estou aqui também. Mas o mais importante é você procurar uma igreja perto da sua casa e verificar se lá a palavra de Deus é pregada toda a palavra e não apenas parte da palavra. Tem igrejas que escolhem sobre o que vai falar. Não, nós temos que falar sobre tudo. Nós temos que falar sobre filhos, nós temos que falar sobre casamentos, nós temos que falar sobre dinheiro, nós temos que falar sobre as condutas, nós temos que falar sobre o caráter, nós temos que falar sobre tudo que se diz respeito aos dias de hoje. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, se foi importante para você, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho, porque quando tiver um novo vídeo, você ficará sabendo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que você possa ser uma pessoa melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.